Alexa, repeat this music. Será que ela faz isso? That is not supported on Spotify. Ok, tudo bem. Você não pode... Boa noite! Oi, gente! Olá! Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, boa noite, boa noite para todos vocês. Gente, acho que eu tenho que tirar meu óculos, porque o óculos está refletindo aqui o negócio. Sextou, meu povo! Sextou com S de saudade? Sextou com S de sextou? Oi, Nath, tudo bem? Olá, Mai. Oi, Samuel. É Samuel? Maxwell. Oi, Thaísa. Oi para todo mundo, Helena, hi, todo mundo que tá entrando agora. Hoje a nossa sexta-feira está muito maravilhosa, porque nessa sexta-feira temos um convidado incrível que vai conversar um pouquinho com a gente sobre um programa que existe aqui nos Estados Unidos. Já pode me chamar, meu amor, você já pode vir para cá para minha falar sobre o programa Au Pair, que é um programa que existe para jovens. Oi, cheguei. Não acredito! Meu E aí, deixa eu só colocar um querido. filtrozinho aqui também, né? Você vai Apesar que você colocar não o quê? precisa de filtro, né, amor? Você não precisa. Eu já tô de filtro, querido. Eu tô usando filtro porque já é sexta-feira e ninguém é obrigado. Arrasou. Ninguém é obrigado. Nessa sexta-feira, tipo, a câmera tá até mais perto hoje, porque eu falei, vou encostar no sofá e vou relaxar. Conversar com meu amigo Lucas. E aí? Lucas Poppins, que prazer ter você aqui, meu querido. prazer- Finalmente, nossa live, né? Nossa, finalmente, o prazer é meu estar aqui. Oficial, a nossa live #oficial. E aí, como é que estamos essa sexta-feira? De Nossa. taurino, de chuva e tudo mais aqui na Não, nossa região? primeiramente, né, feliz aniversário atrasado. Ontem foi seu aniversário, então eu acho que taurino, gente, taurino com taurino combina tão bem, né? Eu acho tão bom. A gente tem um papo tão gostoso. Mas sobre o dia de hoje, eu tive que correr ao supermercado. Eu achei que eu não ia chegar a tempo. As minhas encomendas estão aqui, ó. Olha, Que eu acabei de gente! chegar. Que eu acabei de chegar no supermercado. Foi no mercado recuperar as coisas. Hi, Nikki! There's like my friend husband, it's American, he's like watching us, just wait for Oh, us. ok. Hi, welcome. E aí, me conta, foi lá fazer compra por causa da semana, o que que tá acontecendo? Sim, é porque já tem o quê? Uma semana e meia que eu não vou fazer nada, né? Não compro nada. Então, meu abastecimento de snacks, né? Aqui tá. Então vamos começar conversando. Como é que você chegou nos Estados Unidos? Há quanto tempo que você chegou e como que você descobriu esse programa Au Pair? Vou até colocar aqui. I'm a co-host dad. Yeah, Nick is actually a host dad. Oh, really? They have an Oh, Au Pair in their house that's so from cool. Brazil. Mesmo? Que massa. Yeah, muito That's legal. very cool. And I really hope you're a cool host that because Yeah, he is amazing. They Okay. are both. Andrea and Nick, they are really good. Oi, Really good. Mirielle. Gente, vamos entrando aí, batendo um papo com a gente aqui. Então, Isso. sobre o programa de Au Pair, né? Inicialmente, a minha intenção para vir para os Estados Unidos não era através do programa de Au Pair, né? Por volta do quê? Do quinto ano, eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos por aí. Eu encontrei um programa, né, na minha escola, aliás, um programa do governo chamado Jovens Embaixadores, que inclusive é um programa que ainda está em andamento até hoje, né? É um programa para jovens do ensino público, né, do Brasil, que já tem um inglês, digamos assim, um pouco avançado, né? E que eles podem fazer o quê? Eles podem se inscrever nesse programa para poder vir para os Estados Unidos, né? E naquela época minha mãe me considerava muito novo, né, para poder vir para cá. Então ela sempre falava: você pode assim que você tiver maior de 18, né? Mas a mãe chegou agora, the cool host mom, acabou de chegar também. Oi, hi, Andrea. E aí, Andrea, menina, mãe. eu só sei que esse negócio de sair do Brasil, né? Essa sensação que eu queria, assim, Ficou muito bravo de não poder ir, né? Nossa, eu fiquei, mas naquela época a gente era criança, né? Então, hoje em dia eu entendo muito bem a preocupação de mãe, de pai, aquela coisa assim, vai deixar meu filho ir, sem saber quem é que vai estar Mas amparando. esse programa é para qualquer idade? Não, você falou os jovens embaixadores? Isso. Não, o que eu me lembro é só para o ensino fundamental. Mas então, assim, vocês que estão aí, vão lá pesquisar. Eu sei que esse programa ainda existe, mas eu não sei quais são as regulamentações dele hoje, né? Então, quais são as regras, os pré-requisitos. Mas se chama Jovens Embaixadores. Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar.
Mas é um programa que ele abraçava, né, essas crianças de escola pública, ou seja, dava, né, essa oportunidade pra gente que às vezes, vocês sabem, é muito difícil, É né? Às vezes difícil. a gente não tem dinheiro nem pra pra sair da cidade onde a gente mora. Então, você criar essa oportunidade para os jovens, né, era uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Só que mãe e pai falou que não, e aí naquela época não tinha, né, não tinha como falar, tô indo. E aí Uhum. ficou guardada aquela mensagem ali de que, eu preciso sair do Brasil um dia, preciso ver como é que é essa vida lá fora. E até que eu conheci o programa de Au Pair por volta de, acho que no ano de 2016, 2015, por aí. Né, que foi quando eu comecei realmente a viajar para fora da minha cidade, ia muito para São Paulo, né, fui para o Rio de Janeiro, fui para Manaus e fui conhecendo pessoas nos hostels onde eu ficava, né? Uhum. E aí aquilo ali foi abrindo mais as opções, né? Então começou a abrir um leque de opções assim do que fazer, né? Aí tinha gente que estava trabalhando no au pair, tinha gente que trabalhando fazendo um programa de intercâmbio cultural, que quem quiser cultural, não, desculpa, voluntarismo, que é esse programa aqui, ó, do Worldpackers. Worldpackers. Cara, eu fiz esse programa em janeiro de 2018, que você Hum. vai para um hostel, você troca as tuas habilidades, né? Por hospedagem e às vezes até alimentação. Você não paga Em nada qualquer lugar do mundo? em qualquer lugar do mundo, usando esse site aqui, ó, Olha! essa plataforma, Worldpackers. Worldpackers. E aí eu fui para Recife e Hum. fiquei um mês Tem, em tem coisa de Recife. idade ou como é que é? Não, esse não tem idade, não. É claro que, Não. assim, quando você vai entrar no site, você vai tentar se aplicar para qualquer vaga, né? Suponhamos que eu tenho um hostel aqui nos Estados Unidos e eu Uhum. abro meu hostel para poder receber os Worldpackers. E aí, o que Uhum. que esse hostel vai fazer? Ele vai falar, olha, os pré-requisitos para você vir para cá é você ter inglês, é você ter espanhol, é você ter português, e um desses pode ser a idade também. Então, vai depender muito de qual para qual lugar você quer ir. Mas Uhum. assim, tem pra tudo quanto é opção, sabe? Pra tudo quanto é Você pessoa que paga a sua quiser. passagem Você paga e a aí, passagem, em troca do seu serviço, você ganha hospedagem e às vezes comida. exatamente. Tem lugar, por exemplo, eu tava olhando agora pra ir pra. Quando fala assim, dá um aperto no É um coração, né? branco, né? Porque agora parece que tá tudo muito cheio de Distante, né? nuvem, assim, muito distante. Mas eu tava olhando, assim que eu acabasse o au pair, eu iria pra Europa. E eu ia Uhum. através desse programa aqui. E ia pra França. E na França tinha um lugar que te dava alimentação, café da manhã, almoço e janta, né? Caramba! E isso é E é uma muito excelente bacana. oportunidade para você estudar a língua, né? Você tem que falar pelo menos o básico ali, mas para Sim. aperfeiçoar, estudar a língua, seria muito interessante você já estar no lugar. Foi esse a maior drive para você? Como é que fala? A maior. O que fez você querer sair do Like país? o estopim, vai? Isso, Então, obrigada, porque tá faltando aqui as palavras para talvez nesse momento. Muita eu emoção do acredito. aniversário ainda de ontem. Mas, enfim, foi isso que te fez assim, não, minha vontade de ir para fora era por conta dos problemas sociais do Brasil, por insegurança, ou foi por conta da língua? Olha, eu diria que essa questão da insegurança nem passava pela minha cabeça. Porque eu não, assim, óbvio, né, que a gente percebe, mas como eu morava em uma cidade pequena, você não tinha tanta coisa assim, sabe? Uhum. Para se preocupar. Mas eu acho que a questão de contato com pessoas de fora, sabe? Então, assim, ir para São Paulo, que é uma metrópole, né? Tipo, a maior metrópole da América Latina, e você ter contato com pessoas de fora, você vai falando assim, cara, tem muito mais lá fora que eu poderia estar explorando e eu não tô, entendeu? E aí, para quem já começou a aprender uma língua, eu acho que essa vontade, ela só intensifica, né? Essa vontade de querer explorar, de querer ir para outro lugar. Então, quando eu comecei realmente a viajar e a fazer esse contato, né? Inclusive, uma coisa que eu aprendi em São Paulo, quando eu fiquei nos meus primeiros hostels, é se conectar, sabe? Uhum. Fazer que acaba esse networking, né? Que a gente fala quando a gente está falando de negócios, mas é uma rede mesmo, que a gente vai conhecendo pessoas e Conhecendo você vai pessoas. querendo mais, entendeu? Eu E acho que é hostel é muito muito fácil para engraçado. isso, né? Quando eu viajei para a Europa, eu vi a quantidade. E que a galera se abre mesmo nos hostels, elas são super legais. Você conhece gente de todo mundo, de todo mundo. Exato. E assim, você tem que estar aberto para conhecer, para conversar, para entender um pouco mais das culturas, né?
É uma Uhum. excelente expansão de mente, né, digamos assim. Eu acho brilhante. Assim, as pessoas têm muito preconceito ainda no Brasil, né? Uma coisa que não é tão conhecida são essas hospedagens que antigamente até tinha o nome de albergue, né? Hoje em Ah, dia verdade. já não usa um Gabi pouco. Milka, host é amor. Susan perguntou aqui sobre o host family. Susan, já já nós vamos chegar nesse assunto. Nós estamos chegando ainda no momento em que ele chegou aqui. Não chegamos na host family ainda. Pera aí, a gente já tá quase lá. Tá agora lá. Mas a questão do albergue, né? Inclusive ficou famosíssima essa questão do albergue por conta dos filmes de terror, né? Daquela franquia Albergue. Então eu acho que criou um espanto muito grande quando a gente falava sobre isso, né? Eu tô indo pra ficar em um albergue. Era um medo total, né? E quem tá vindo de fora, por exemplo, para ir pro Brasil, o pessoal da Europa, o pessoal dos Estados Unidos, eles já estão muito acostumados com essa ideia, né, da cultura do hostel, do albergue. Oi, Daniel, maior fanboy do Lucas. E é isso, sabe? Eu acho que a questão de ter ido para esses lugares começou a me abrir um pouco mais a mente e falar, meu Deus, tem muito mais ali fora, eu preciso explorar. E eu cheguei de novo na questão do au pair. Uma amiga já estava aqui fazendo au pair, aí eu comecei a perguntar mais coisa para ela, ela é muito mais nova do que eu, né? Ela estava com o quê? 22 anos, já estava com quase 26, né? Já estava assim, quase chegando no limite da idade pro au pair, né? Que tem isso também, né? O Au Pair é um programa que vai até os 26 anos para poder vir para cá. E agora, uma coisa que a gente conversou e que eu queria depois que você tocasse nesse assunto é a diferença de vir um au pair homem para um au pair mulher para cá. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Então, assim, falando sobre faixa etária, né? 18 a 26 anos e 11 meses. Uhum. 18 e 26 anos e 11 meses. Por que que eu falo isso? Porque se você começar a fazer, beijo, gente. Se você começar a fazer o processo de au pair e você inteirar 27, você já não entra mais no programa, né? Então, assim, você tem que ter entre 18 e 26 e 11 meses. Se caso você seja menino, você tem que comprovar algumas horas, né, do programa de au pair com experiência com criança. Porque para quem não conhece, o programa de au pair, você vem para cá para ser uma babá internacional. É o que eu falo para todo mundo, né? A forma mais fácil de você falar sobre o programa de au pair é que você está vindo para ser uma babá internacional. O que que eles ganham com isso, a família, né? De certa forma, é mais barato do que qualquer daycare, né? Ou seja, seja uma creche ou seja uma babá regular aqui dos Estados Unidos. Então, eles ganham nessa parte porque eles estão pagando muito menos para você. Ah, e também o fato de você saber outra língua, né? Então, tem muita família que aproveita dessa parte para poder trazer um pouco dessa cultura de outro país para cá, né? Porque fora o E convívio com a família também, você estuda fora, né? Você tem ali umas horas para poder estudar, um tempo, uma coisa assim. a gente tem essas horas, sim, mas a gente falar a verdade, muitas pessoas, aliás, muitas famílias, elas tomam um pouco assim de proveito, né? A gente vai chegar nessa parte do proveito, mas deixa eu acabar dos pré-requisitos, né? Então, 18 a 26 anos, para você que está aí querendo vir para cá virar uma babá internacional. Se você for provar que você tem experiência, para as mulheres você tem que ter no máximo, no mínimo, tem a agência que pede no mínimo 500 horas com experiência com criança, tem outras que pede 200. Isso para as mulheres. Uhum. Homens têm que provar 1.000 horas com criança. Então aumenta assim Caramba, é o dobro. o dobro de horas com comprovação com horas com criança, né? E essa E comprovação de horas, como é que funciona? você pode ter trabalhado em uma escola, você pode ter trabalhado como babá mesmo, né? De alguém de amigo, de ciclo de amizade. Enfim, tem várias formas que você pode comprovar isso. Mas a maioria das pessoas comprova essas horas através de trabalho voluntário, em ONG, essas coisas, né? Uhum, Então, tem que uhum. ter trabalhado com criança. Você trabalhando com criança e conseguir que alguém assine, né? É importante frisar isso, Lucas, porque assim, não tem outro jeito. Você vai vir para cuidar de criança. Então, se você não gosta de criança, não vem. Não vem, porque eu sempre, tipo assim, sempre gostei de criança, né? Tipo assim, minha irmã Arely, que acabou de entrar, gosta muito mais do que eu sempre gostei de criança. E aí, ano Uhum. passado, fui trabalhar de babá na casa de uma família. Eu nunca passei tanto perrengue
Se eu colocar para, sei lá, tipo, fazer um rastelo no quintal e cortar grama, eu vou ter Exato. menos dor de cabeça. Eu vou fazer mais feliz do que não cuido de criança mais. A única criança que eu vou cuidar agora é a minha. Acabou. Não tem essa. E mesmo assim, já tô pensando em um au pair para vir cuidar da minha. Exatamente. Terceiriza a minha Né? vida. O que eu falo para as pessoas é que eu, antes de vir para cá, eu não sabia o que era o trabalho de uma pessoa, sabe? Como uma babá, como uma pessoa que realmente toma conta, né? Ou seja, que ajuda a criar, né, a criança. Inclusive, a Au Pair é programa de intercâmbio para trabalho. Quem fala que é É. Student Exchange Program está errado. Exatamente. Porque as pessoas elas têm uma falsa impressão do programa de Au Pair quando fala programa cultural, porque é assim que ele é vendido, né, pelas Uhum. agências. Então, eles vão te falar, olha, você está aí no programa cultural, mas a parte do cultural, ela fica escondida, né? A cultural, deixa eu te explicar a cultura. Você basicamente vai virar uma pessoa da casa, você vai virar a irmã mais velha da criança e aquela irmã mais velha que tem todas as responsabilidades da casa, que você vai lavar a roupa Exato. da criança, você vai juntar os brinquedos, você vai. Cada família é diferente, mas a maioria é Uhum, isso, gente, porque é o jeito que o programa é feito, a maioria das pessoas fazem isso. E é o que tem que ser feito. Claro que tem famílias que tratam as pessoas diferentes, né? Não são todas as famílias que são um monstro. Tem famílias que são excelentes para as au pairs. É uhum. sorte, não tem outra explicação. É sorte, é onde você cair na família que você cair, né, Lucas? Isso mesmo. Então, assim, tem muita gente que me procura para poder perguntar sobre o programa, né? Eu falo, olha, o programa é completamente esse jogo de achados e perdidos, sabe? Porque você pode encontrar uma coisa muito boa, ou seja, um jogo de procura tesouro, né? O baú Uhum. pode estar cheio de coisas boas, ou o baú pode estar cheio de coisas ruins, né? Então, é um tesouro que pode estar ali guardado há anos e alguém já saqueou. Ou, entendeu? É esse jogo, assim, não adianta. É um jogo de Já caça-tesouros também tenho amigas que começaram em famílias que eram maravilhosas, e depois de um tempo a se família transformaram, né? se transformou, sabe? Tipo assim, Exato. transformou sabe, não deixar a pessoa respirar dentro da própria casa, E entendeu? E agora, agora, então, nesse momento de quarentena, eu já falei para as pessoas que né, que vêm me procurar. Eu falo, gente, é complicado eu te dar, assim, sabe? Porque todo mundo vem perguntando, você acha que eu deveria ir? Né, assim que liberasse, eu falo assim, olha, eu não posso te dar essa resposta com certeza, porque a maioria das pessoas que estão aqui nesse momento, elas estão sofrendo muito, né? Porque elas estão presas dentro de casa, elas não têm essa oportunidade de poder fazer o que realmente viagens. seria o cultural, né? Que seria essa questão de viagem, Ali, ó, né? a pessoa que eu citei tá acabando de falar ali, ó. Ela mesma, que foi a família que. A Mai foi assim, a família era maravilhosa, tanto é que ela fez agora um rematch, que a gente vai falar o que é rematch em breve, mas enfim, continua, Lucas. E não, eu só falo assim, gente, não venha enquanto as coisas não estiver, sabe, regularizando, assim, sabe, entrando um pouquinho mais no eixo, porque a gente sabe que normal, a gente não vai voltar enquanto não tiver uma vacina, né? Normal, igual a gente vinha antes, não. A gente vai ficar normal mesmo a partir do momento que tiver essa questão da vacina e que já tiver Sim. controlado, né? É Enquanto porque a não tiver maioria das controlado, pessoas agora não estão, tipo, não existe essa coisa de contato físico. Então, imagina, você tá na casa, você tem que seguir as regras da pessoa. Então, por uhum, exemplo, tem pessoas que não podem sair de dentro de casa, porque a família não quer que a pessoa tenha contato e tá todo mundo preso. E é uma lei do país, ou seja, não tem como, né? Tipo assim, tá todo mundo desse jeito, tá todo mundo recluso em uhum, casa. Então, assim, tem que respeitar, porque você tá ali sendo sustentado por aquela família. É o que eu falei, exato. é como se fosse a irmã mais velha, você se torna a irmã mais velha de uma forma muito, né, superficial, mas faça essa comparação. Você se torna filha, basicamente, da pessoa, né, em questão E, dos limites, né, que a pessoa vai te colocar ali. Ó, volta exatamente. tal hora pra cá. Alguma coisa aconteceu que parou tudo aqui. Deixa eu chamar o Lucas de novo, gente, pera. Pois é, caiu aqui também. Vamos ver. Gente, eu levei um Caiu. susto agora. Também, tipo, do nada parou e eu tô assim, Lucas, e nisso eu me respondi e Eita, falei, ué, que gente. será que aconteceu, gente? De raiva. Acontece. A internet, né, amores? Mas era engraçado, porque, tipo, a internet aqui é boa zona aí também, né?
Acontece, mas é isso aí. Oi, Insta- pessoal que Insta- tá entrando aqui Instagram pegando agora. peças. Ótimo, que tá chegando mais gente. Isso mesmo, gente. Chega e fique. Chega e fique. Porém, vamos lá. Então, estávamos falando da família que agora, nessa questão da quarentena, o pessoal realmente vai ficar é, reservado e tudo mais. Então, uma das coisas que a maioria da... Oh, meu Deus, agora eu virei a câmera. Uma das coisas que o pessoal mais vem para cá é também para fazer as viagens, né, Lucas? Que o pessoal adora fazer as viagens Exatamente. para cá e tal. Então, tipo assim, essas viagens, de uma certa forma, Lucas mora em Baltimore. Isso. Essas viagens, querendo ou não, vão por agora parar um pouco, né? Não tem como fazer nenhum tipo de viagem agora, as coisas estão tudo paradas também. Então, assim, não sei se é um bom momento para, né? Se já Pra tá com tentar. tudo pago, já tá com o programa todo certo, beleza. Mas se não tá, aí é um caso de É, pensar, né? isso. Então, inclusive, assim, só para acabar de explicar os pré-requisitos também, né? Então, só para recapitular aqui o que a gente tinha falado. Então, você Hum. tem que ter de 18 a 26 anos, você tem que comprovar as horas com criança, no caso das mulheres. Tem agência que pede até 500 horas, tem agência que pede 200 horas. Para os meninos, sempre, até agora, que eu já vi, foram no mínimo, mínimo, 1.000 horas comprovadas com crianças. Uhum. Como é que comprova? Mostrando que você já trabalhou em ONG, em escola, né? Esse contato com criança. Pode ser qualquer tipo de trabalho feito com criança. Né? Lembrando que na maioria das agências eles não aceitam muito aqueles, sabe, eu trabalhei com a criança da minha prima, sabe, quando é membro da família, eles evitam muito pegar esse tipo de experiência, porque acaba que a gente sabe que na maioria das vezes as pessoas assinam pra gente e a gente não fez foi nada, né? Uhum. Mas, enfim. Quem E nunca aí, mentiu no resumir? exatamente, quem nunca pegou uma mentirinha ali e colocou lá, né? É. Mas, o que mais que você precisa ter? Inglês, né? Então, o inglês, na maioria das vezes as agências pedem para as meninas ter um inglês intermediário e os meninos um inglês avançado. Então, claramente fica Até isso é assim. diferente. Isso, fica claro que o programa é, de certa forma, um programa machista, né? Porque espera que somente as mulheres tenham o papel, né, de mãe Você acha, ou... agora assim, falando dessa questão, você acha que realmente, não só pelo programa, mas assim pelas pessoas, exista uma certa discriminação pelos meninos para vir? Então, Pelas famílias para receber e tal? eu não acho que exista preconceito contra... Assim, é óbvio, né, que existe qualquer tipo de preconceito. Mas quando a gente está falando sobre homens, eu nunca acho que os homens são, sabe, São eles alvos de preconceito. são alvo de preconceito como as Mas é mulheres porque, são, assim, entendeu? no caso, por se tratar de uma coisa de criança e tudo mais, eu acredito que a maioria das pessoas que tem paciência com criança, cuidado com criança, pode ser, sim, são pessoas que, né, que tendem já, o pessoal já conversa, já sabe que pode ser um homossexual, né, no caso. Você acha que isso pode ser, tipo, olhando por essa visão, existe algum Eu preconceito? acho que não, eu acho que essa visão é porque é uma visão brasileira machista, sabe? É. Mesmo que aqui nos Estados Unidos a gente não tenha tanto preconceito quanto a gente tem no Brasil, eu acho que se criou uma ideia muito grande no Brasil de que apenas os homens, apenas as mulheres podem ser professoras, apenas as mulheres podem ser cuidadoras, babás, e é uma coisa que no Brasil é fortíssimo por conta Uhum. do preconceito e do machismo que tá Que existe ali na nessa... nossa raiz, sabe? Então, aqui nos Estados Unidos, apesar da gente não ver tantos homens, né, trabalhando como babá, por exemplo, existem muito mais professores homens aqui, que eu percebi assim só É. de frequentar escolas, né? Então, existe óbvio, né, que esse preconceito, esse machismo está no mundo todo, O mas Brasil eu é mais vejo forte. que no Brasil é mais forte. Nos países da América Latina, América do Sul, né, é um pouco mais forte. Eu vejo que Estados Unidos, Canadá, eles não têm essa, essa ideia muito forte de que os homens não podem fazer tais serviços, né? Porque, Uhum. olha, se você observar, os homens aqui nos Estados Unidos, eles não têm essa de que eu não posso lavar uma louça, de que eu não posso cozinhar, igual a Ah, gente se tem no não Brasil, lava. né? Meu marido acabou de entrar. Ai dele se ele não lava. Exatamente. Então, no Brasil, a gente tem essa pegada um pouco mais que homens não podem fazer tais serviços porque são considerados trabalhos femininos, né? E não, a gente, na Uhum. verdade, não existe isso, né?
É uma É, coisa que, inclusive, a semana que vem a gente vai tentar quebrar um pouco desses paradigmas, né? nós Do vamos falar dessa semana papéis, que vem também. Eu quero papéis falar de muito da gênero, Semana Arco-Íris. papéis de Então gênero. tá, beleza. Como é que funciona? Vou fazer o programa. Qual que é a média de preço? Depende de agência para agência? Depende de agência para agência, mas a maioria das pessoas elas adoram pegar promoção, né? Então as Uhum. promoções geralmente variam aí de US$ 300 a US$ 500, mas o valor mesmo total do intercâmbio, na maioria das vezes sem promoção, é de US$ 800. E o que que isso significa? US$ 800 significa que esse é um dos programas mais baratos de intercâmbio para você ficar um ano fora do Brasil trabalhando e morando com uma família americana, ou seja, tendo essa vivência aqui dentro dos Estados Unidos, dentro de uma casa mesmo americana, e com tudo incluso. Então, a tua alimentação está inclusa, as tuas passagens aéreas estão inclusas. Então, vai variar assim, o programa no valor em real total. Eu acho que varia entre 4.500 e 5.000. Então, Uhum. assim, com tudo, Com com o tudo, dólar tudo. nessa altura que tá, eu acho que ficaria no máximo uns 5.500 a R$ 6.000, E né? agências são Chutando alto, diversas, né? chutando Tipo alto. assim, são várias agências que fazem esse programa. Você já falou, eu já cansei de ouvir você falar isso, não recomendo agência, porque cada uma serve para cada pessoa, né? Mas assim, como que a pessoa faz para identificar se aquela agência é a certa para ela? Então, é o que eu falo para as pessoas. Gente, você tá querendo vir para os Estados Unidos como au pair? Inclusive, deixa eu escrever aqui que tem muita gente que não sabe, mas esse é o nome do programa, au pair. Você que está querendo vir para cá, a primeira coisa que vocês precisam saber. A agência, quando você for buscar, primeiro, se informa sobre a agência. Busque saber qual é o histórico daquela agência, qual é a missão daquela agência. E a melhor coisa que você precisa, a coisa principal é o que aquela agência dá como suporte quando você tem algum tipo de dificuldade aqui fora, né? Porque Quais são as você. dificuldades, Lucas? Cita um pouquinho para a pessoa entender, porque as pessoas acham que vem para cá e entra num buraco da Alice e pronto, acabou. Inclusive, é uma frase, mas uma coisa que existe dentro das au pair, né? Sou muito Alice e tudo mais, tem várias histórias que, né? Aí outra live a Exato. gente vai fazer, sabe? Mas enfim, as pessoas têm a inocência de achar que chegou aqui e não vai ter problema. Olha, então assim, os problemas que você pode passar aqui fora, na maioria das vezes, está relacionado com a família, né? Então, tem muita au pair que passa por situação em que ela trabalha mais de 45 horas por semana, sendo que esse não é, né? Isso é uma coisa que está lá nos pré-requisitos da agência, né? Que você não pode ultrapassar as 45 horas semanais, que você não pode ultrapassar as 10 horas por dia, que você tem que receber a sua alimentação. Se a família tem algum tipo de alimentação que ela é Restrita. restringida é ótimo, né? Restrita, é... Dá Nossa, no esses mesmo, vai dias que eu tô funciona. falando tudo errado. Se vocês forem nos meus stories, você vai ver o tanto de coisa errada que tem. Mas enfim. Welcome to the club. Ah, então, se você tiver alguma alimentação que a família tenha que te dar algum tipo de suporte alimentício que eles não ofereçam, né, dentro da alimentação deles, eles têm que comprar, porque é uma coisa que Uhum. está no regulamento da agência. Enfim. E aí você passa, geralmente as pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade, que não teve um bom match, né, ou seja, não combinou, a família e o au pair não combinaram, o que vai acontecer? Você acaba tendo que fazer um rematch. E esse é o processo mais dificultoso para quem está aqui fora. Então, um rematch é o tentar encontrar uma outra família para você ser encaixado dentro daquela casa, né? Não é um processo simples. Não é um processo simples, dependendo da agência que você tiver, pode ser um processo que vai te desgastar emocionalmente, que vai talvez quebrar o seu sonho, né? Porque tem muita gente que acaba não encontrando uma família e ela vai ter que voltar para o Brasil, ou ele vai ter que voltar para o Brasil, né? E, enfim. Então, olha para vocês verem, o processo de match quando você está no Brasil, ele é muito, às vezes, muito rápido, né? Dependendo da agência e da quantidade de horas e como é que foi o teu perfil, ele é muito rápido. Você faz Mas as uma pessoas... entrevista por vídeo, uma coisa Isso, assim. você entra numa plataforma que eu faço assim, gente, para vocês entenderem, eu falo assim, ó, é um Tinder, você tá Uhum. ali, as famílias estão procurando uma au pair.
você vai ser a pessoa que a família vai falar assim, eu quero essa pessoa. Então ela vai passar o teu Tinder para Teu direita, perfil o teu pra perfil para direita. direita e falar assim, ó, eu quero essa pessoa. Só que não é simplesmente você quer essa pessoa e você já deu um match, não. Você deu um match, você vai conversar, igual a gente faz no Tinder, né? A gente conversa, a gente troca informações, e aí depois a família vai falar assim, olha, eu acho que esse match aqui que eu dei com essa pessoa foi bom, né? Os pré-requisitos estão todos ali de acordo com o que eu quero, ela vai te chamar e bater um papo contigo, Que é o entendeu? date, o primeiro O date. date é o encontro, né, da família e o au pair. Então teve o primeiro date, conversou, tirou as dúvidas, e aí geralmente esse date é primeiro via e-mail, e tem família que já pede direto uma ligação de Skype ou WhatsApp, né? E aí, nessa ligação, que as pessoas têm que ficar espertas, né? Então, se você estiver aí no Brasil, por exemplo, ainda procurando uma família, procure saber tudo que você vai ter como direito, como dever, porque uma coisa que acontece, Cassie, é as pessoas elas não anotarem ou elas ficarem, eu tô com vergonha de perguntar se eles vão me dar um cartão para poder comprar comida, ou eu tô com vergonha de perguntar se eu vou ter curfew, né, que é o nosso toque de recolher, né? Primeiro, maior de 18 anos, gente, não deveria nem ter curfew, porque você já é maduro o suficiente para poder saber a hora que você tem que estar em casa, porque no outro dia você tem que trabalhar. E outra, você não tem que ficar preso dentro de casa, né? Não é um programa cultural, então assim, tem gente que coloca toque de recolher até no final de semana, entendeu? Tem Hum. família que fala, a au pair tem que estar meia-noite no sábado, sendo que ela não trabalha no domingo, entendeu? Então, são coisas assim que vão te levar a provavelmente pedir esse tal de rematch aí, que aí seria o quê? Voltar lá para dentro do seu Tinder e aí você esperar uma família passar para a direita de novo para você poder entrar em contato. E esse processo aqui do rematch, né, de entrar de novo no Tinder de au pair, ele é muito mais complicado do que a primeira vez que você estava ali, porque a concorrência geralmente é muito maior, né? Imagina, Uhum. você já teve um date, então significa que aquele date pode falar, às vezes, alguma coisa de você, né? E vai Então, falar, pode falar, assim, olha, tal pessoa chegou aqui em casa, não respeitou as regras, não se adaptou à nossa, né, a nossa exato, rotina, igual a Susan falou. É importante falar que no rematch você só tem 2 semanas para achar família. Ah, é verdade. isso Só tem mesmo. duas Então, semanas para achar. olha para você ver, quando você está no Brasil, o teu processo do Tinder ali de dar um match com a família é longo, porque você tem um ano para dar um match, né? Agora imagina você tá fora do seu país, já tá aqui, você tem 2 semanas para poder tentar encontrar uma outra família. O que é a LCC? Porque eu vejo muita gente falando assim, minha LCC tá me ajudando, minha LCC não sei o quê. O que é a LCC? Então, é a coordenadora local, né? Seria a local coordinator. Mas só para a gente poder finalizar o pensamento aqui que a gente tinha começado, né? Uhum. Você falou do processo, né? Então, para você encontrar essa agência perfeita, você tem que saber se esse processo todo do Tinder aqui, do rematch, tudo que eu falei, se esse processo eles te dão um suporte. Porque tem agência que fica muito mais do lado da família do que do lado do au pair. Então, Uhum. procura saber se as pessoas que já entraram em rematch com essas agências, se elas tiveram total suporte. E aí entra o papel da quem? Da coordenadora local, que é a Local Coordinator, né? Que é a tal da LCC. Então, elas são as coordenadoras que dão suporte para aquelas au pairs da região ou para os au pairs daquela região que fazem parte daquela agência. Exemplo, a minha a minha agência se chama Interexchange. Então Uhum. significa que na minha região de Baltimore existe uma LCC, uma coordenadora local, que ela tá ali para a gente poder tirar dúvidas, para a gente poder entrar em contato com ela, para ela poder falar, olha, pra gente falar assim, olha, minha família tá me fazendo trabalhar mais de 10 horas por dia. E aí, o que que eu deveria fazer? A minha família me fez trabalhar mais de 45 horas, a minha família não me deu comida. Então ela é meio que uma diretora, sabe a diretora da Uhum. escola que você vai procurar para poder Sim. falar dos problemas? Então ela Uhum. basicamente é a diretora da escola, que ela vai fazer essa conexão ao pair família, família, agência e assim por diante, né? É porque tem que ter uma pessoa para coordenar isso para as famílias também não tirarem vantagem das pessoas que estão indo fazer o Sim, trabalho, né? Porque existe isso. exatamente. Tira proveito. Tem muita gente que tira proveito aqui nos Estados Unidos, viu? Muita Uhum. família, muita família. E as pessoas reclamam um pouco das coordenadoras locais, porque
tem muita coordenadora que ela realmente, ela faz um trabalho que é considerado assim, um trabalho ruim. E o que que seria um trabalho ruim? Ela não dá o suporte suficiente, porque na maioria das vezes elas estão querendo lucro, porque elas ganham por família. E aí o que que acontece? É igual a gente fez uma live com uma LCC aqui, e ela tava falando, olha, eu tenho um número reduzido de famílias no meu cluster, né, que é esse grupo, porque eu quero dar suporte para todo mundo. Mas tem LCC que tem 28 famílias. Imagina você cuidar de 28 problemas, né? Que Não, aquilo ali vai perfeito. só aumentando, multiplicando e ela não vai conseguir dar o suporte suficiente para aquelas pessoas, né? E é isso. Tá, então chegamos ao ponto em que a família já estava aqui, já rolou, né? Já chegou a pessoa, começou a rotina de trabalho. O que que geralmente, beleza, obviamente que depende da idade, depende, né, da região também, porque tem região que é mais fria aqui nos Estados Unidos, tem região. Uhum. Aliás, bom a gente falar que a gente está falando agora dos Estados Unidos, porque é onde a gente tem experiência, mas o programa de Au Pair, ele existe para o mundo inteiro, né, Lucas? Exato, exato. E assim, as coisas que eu posso falar da Europa, por exemplo, se você que tá aí, completou 27 anos, falou assim, ah, meu Deus, e agora não tem como eu ir para os Estados Unidos? Na maioria dos países que tem na Europa que aceita o programa de au pair, você pode ir até os 30 anos, né? Então, é Hum, uma forma que as pessoas às vezes acham de conseguir ir para um outro país fazendo au pair. Mas lembrando que na maioria dos países que a gente vai fazer au pair na Europa ou em algum outro lugar, ah, não tem filme ainda, mas parece que é, tá para sair um filme aí. Eu é acho que vai ser um mesmo? filme meio aquelas comédias românticas brasileiras, sabe? Aham. Então, eu não sei se vai ser muito fiel ao que é a história do au pair, mas Se vamos vai ver. ser muito informativo, né? Digamos assim. Eu acho que vai ser meio aquela coisa teenager, assim, sabe? Aham. Teenager feelings. Então, Uhum. mas enfim, gente, o programa de au pair, na maioria dos países da Europa, ele não é regulamentado igual é aqui. Porque aqui a gente tem uma legislação, né, por trás. Então, o governo está ali de olho, qualquer problema que você tiver, provavelmente o governo vai resolver, Uhum. né? A Né? gente espera, né? A gente A gente espera. espera que vai. É o que a gente espera. Mas. Lucas, agora me conta um pouco da sua experiência pessoal. Quanto tempo que você está com essa família? Então, inclusive, né, você falou ali nos stories, realmente o programa de au pair ele é por um ano, mas você consegue fazer a extensão por mais Ah, 6, entendi. 9 ou 12 meses. Então, Entendi. eu, nesse momento, em maio, eu já tô há quase um mês e pouco do fim do meu intercâmbio, que eu termino em julho. Mas e Julho. aí? Você vai E pedir a aí, extensão? não tem como, né? Eu já terminei, agora são 2 anos, finalizou, Você acabou. fechou 2 anos, então. Depois de 2 anos, você não pode mais pedir Extensão, não. extensão. Ele vale por 2 anos. O programa de au pair, o máximo são 2 anos. O que poderia acontecer se você for menor de 27, aliás, menor de 26, né? Eu digo isso porque se você fizer o au pair, por exemplo, entre 21 anos e 22, né? Ficar esses 2 anos aqui, voltar para o Brasil, ficar lá um tempo, você consegue aplicar de novo. Se Ah, você ainda estiver legal. dentro da faixa etária. Se der dentro da faixa dos 26 anos e Isso. 11 meses. Algumas pessoas dizem que você tem que esperar algum tempo antes de tentar pedir o visto novamente, né? Mas tem quem diga que conseguiu vir para o au pair antes de completar aí os 2 anos de espera e que esses 2 anos de espera para vir para os Estados Unidos novamente, né? Seria para o Ciências Sem Fronteira. Então, assim, Uhum. é bom buscar informação antes para não tentar, às vezes, fazer o au pair de novo e perder o dinheiro, né? Muita gente também que vem para cá, às vezes aplica daqui o para estudante, né? Que aí É, isso também então, é o. O é pessoal o está que eu perguntando se você recebeu o Social Security. todo mundo para vir para o au pair tem que tirar. Assim que chega aqui, você tem que tirar um Social Security para você poder Que abrir uma inclusive a conta. família vai com você para fazer todos esses, né? Tipo, esses Ah, trâmites. O certo seria, né? não, não. Uma coisa que eu gosto de falar para vocês, assim que você sai do Brasil, é você com você mesmo. Uma coisa que você aprende, você sabe, você que já está aqui há muito tempo, você sabe que aqui você ou você se torna independente, né? Ou você sofre muito e aí, Eu fui muito, gente, fui muito bem mimada, né? Porque eu já cheguei com meu marido meio que. Não cheguei, mas ele meio que tomou conta de muitas das coisas. Mas aham.
eu sei que a galerinha pena bastante, né? Enfim, Pena, então. pena muito. E assim, eu fui fazer meu Social Security sozinho, mas é aquela questão de proatividade, né? Se você é proativo, você acaba tendo essa, tomando frente da situação. É. Social Security eu fui tirar sozinho, fui abrir minha conta no banco sozinho, mas é porque é a questão do inglês também, né? O meu inglês não era assim, eu já dava aula, eu falo que o meu inglês era avançado, mas quando você chega aqui, você percebe que a tua fluência não é tão Qual foi perfeita, a ótima, primeira maravilhosa. trava que você deu? A gente dá umas travas, né? Qual foi? O meu foi no Burger Primeira, King. primeira semana, o meu foi no Five Guys. Five Guys. É Foi mesmo? comprando sanduíche lá em Nova York, na primeira semana de Nova York. Foi isso. Sabe quando Igualou. você tem aquela ideia assim, eu posso fazer tudo, e de repente quando você chega lá vai comprar um sanduíche, a pessoa fala muito rápido, você tá assim, e aí o que que ele falou, o que que ele falou? Vai isso mesmo, moço, tá tudo bem, é isso. Uhum. Aí quando chega o teu sanduíche, não era aquele sanduíche que você estava esperando, ou você pagou mais caro pelo sanduíche, né? Mas a gente sai do Brasil, a gente sai com muitos preconceitos, a gente sai com muitas ideias do que é certo e do que é errado. A gente chega aqui achando que a gente é totalmente desconstruído. Quando a gente chega aqui, a gente percebe que a gente não é nada daquilo e que a gente precisa desconstruir um monte de ideia que está na nossa, né? Aí na nossa cabeça. Os Ah, nossos, as crenças, né? você me perguntou sobre a minha família, né? Então, Uhum. quase 2 anos aqui, eu resolvi estender com a mesma família, porque minha família é uma família muito boa. Então, eu realmente eu dei essa sorte de encontrar uma família que eu tenho só uma criança, mas assim, isso não justifica muita coisa, porque tem gente que tem 1 milhão de crianças e trabalha menos que eu. Que tem uma e Uhum. trabalha as 45 horas por dia, durante 9 horas, durante 5 dias da semana, né? E tem gente que tem 4, trabalha assim, 3 horas aqui, 3 horas ali, né? E acaba trabalhando muito menos. Então é muito relativo também essa relação de horas e de quantidade de criança. E eu já era professor no Brasil, que me ajudou muito, essa parte da pedagogia. Meu Deus, como ajudou, sabe? Desenvolvimento infantil. Olha, eu já vi os stories do Lucas, daqui a pouco a gente vai responder a pergunta aqui da Andréia, mas eu já vi stories do Lucas e às vezes eu falo com ele, ele tá com a criança e tudo mais, eu vejo a paciência que ele tem, eu fico assim, gente, eu não tenho essa paciência não, não mesmo. Você tem alguns vídeos aí com ele? Eu tenho nos stories, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Como eu não consigo postar aqui pra vocês, né? Igual eu faço nas minhas lives. Deixa eu mostrar Ah, aqui. será que não dá? Não dá, não tem a minha É opção só o aqui. host que É faz? só o host que faz. Ah, então você tinha que ter me mandado, criatura. Pois é, a gente nem pra Não pensar pensamos, sobre não isso. sabia disso também. Achava que dava para você colocar já que você é convidado. Então, a Não. André tá perguntando aqui que ela é host mom, fofa, bem fofa. Ela é fofíssima. Ela é fofíssima. Aliás, por isso que eu te perguntei, porque eu sei que ela foi fazer os documentos com a Gabi, pelo menos na época eu acho que foi, ela tinha me falado que ela iria, foi no banco e tudo mais. E Uhum. a au pair também é brasileira. Alguma dica de ajudar a au pair a enfrentar a quarentena? Ela está aqui há 7 meses. Olha, host mom preocupada. Olha que fofa. E que delícia. Eu acho muito bom quando existe esse tipo de família, assim, sabe? Que dá Uhum. suporte. Eu acho assim, gente, eu acho que você se colocar no lugar da pessoa que tá aqui, sabe? Então, a gente tá fora, a gente não tem noção nenhuma do que vai acontecer. Muita gente chegou agora, tem menos de um mês que tá aqui nos Estados Unidos e acabou encontrando essa loucura toda. Menos de um mês não, né? 1 mês e meio, eu diria essa loucura toda de que não posso sair de casa, não posso viajar, eu acho que é você ter empatia e se colocar no lugar dessa pessoa. E como que é você se colocar no lugar dessa pessoa? É você saber que ela tá, às vezes, no tempo off. Olha o cachorro latindo. Que Latindo, tá susto. louco. É desse jeito. Ele gosta. Vem cá, Cali. Vem aqui, palhaço. Ah, Que às vezes você se colocar no lugar da pessoa, não é você às vezes ficar perguntando o tempo todo como é que você tá. Não, é você dar espaço para ela poder às vezes também te falar como é que ela tá, né? Então, ter empatia no sentido de que, olha, manda uma mensagem aí, tá precisando de alguma coisa, você quer comer alguma coisa diferente, você quer tomar alguma coisa diferente, sabe? Eu acho que essa preocupação com a alimentação, pelo menos para nós que somos taurinos, é uma coisa que se alguém me oferece, olha, me oferecer comida. uma comida, um doce, minha família sabe me ganhar porque o meu menino até fala pro meu host daddy aqui, né? Ele fala assim, olha, dessert, né? Sobremesa, que o Lucas ama, né? Então
essa preocupação com a alimentação, de saber se a pessoa está se alimentando bem, se a pessoa está dormindo bem, se tem como oferecer para essa pessoa, às vezes, uma assinatura de TV, sabe? Às vezes essa pessoa está precisando assistir alguma coisa legal. Enfim, eu acho que cada pessoa, né, cada família, cada fofa, cada fofo, tem que conhecer o seu au pair para saber realmente o que que aquela pessoa está precisando, sabe? E aí o conhecer é você realmente se colocar no lugar dela, ver qual é a origem, porque tem muita família que está recebendo au pair de outro país, né? Ou seja, que não seja do Brasil. Então, às vezes, trazer um pouco da brasileiridade, como Cultura. é que fala? Cultura brasileira. Da cultura É. brasileira, né? Desse paraíso que a gente tem no Brasil, que seja colocar cores, assim, nos balões na porta e falar assim, olha, hoje é dia do Brasil. Eu sou uma pessoa que gosta muito de criatividade, então, se as pessoas fizerem alguma coisa criativa pra mim, eu vou amar. Mas aí é isso, eu gosto, mas tem gente que não gosta, então, acho que Que vai já, de já, cada já vai um. muito de cada um. É, eles perguntaram aqui se não tem maneira de a família te contratar e você ficar permanente sem precisar que seja pelo programa de au pair. Ah, tem, mas é aquilo, né? A família que vai fazer isso pra você, né? Tem família que não vai nem pensar duas vezes em fazer isso pra você se tiver um bom relacionamento com você e se souber que você tem alguma coisa a acrescentar, né? Mas tudo que é feito aqui nos Estados Unidos é muito complicado. Passa por um monte de Burocráticos, caro. burocracia, é muito caro. Então, assim, processos são caríssimos aqui. Você contratar, às vezes, um advogado de imigração é Imigração. caro. Então, assim, eles não estão dispostos a gastar essa grana, sabendo que eles têm uma pessoa que vai fazer o mesmo trabalho, né, às vezes aqui. E se eles podem contratar au pair, para que eles vão contratar uma pessoa para poder ficar aqui, entendeu? Uhum. Porque de qualquer jeito eles vão pagar menos no au pair. Vai ano, entra ano, né? Vai trocando, se assim Vai se trocando. for e tudo mais. E vocês que estão aqui, gente, uma coisa que eu queria falar e eu esqueci é que além de todas aquelas coisas que eu falei, né, que você pagando lá os 5 mil reais para poder vir para cá, né, para o programa de au pair, eles vão te dar as passagens aéreas, alimentação e por semana você ganha um stipend, né, que seria meio que um salário, né, de au pair, que nesse momento não muda já tem um tempo, mas aqui nessa região onde eu moro são US$ 195 e 75 centavos. Então, isso toda Isso varia de semana. região? Varia de região por quê? Porque houveram algumas mudanças, por exemplo, em Massachusetts, que agora os au pairs de lá, eles recebem um valor fixo, não, um valor de acordo com o salário lá de Massachusetts. Então, se eu não me engano, eu posso estar errado, vocês podem pesquisar depois se vocês quiserem, jogando aí. O salário lá é de 12 e alguma coisa, ou 14 e alguma coisa. Então, assim, o au pair que está naquela área vai receber o valor igual ao valor de uma babá, por exemplo. Mas, Entendi. né, tirando aí alguns valores, né, É porque o como pessoal não sabe, mas os Estados Unidos ele é bem independente em relação às leis por estado. Cada estado tem a isso, sua lei, cada estado faz o seu jeito. Não é uma coisa que se decretou no país e vai ser o país inteiro que vai seguir. Decretou em Boston, o país inteiro segue. Não. Cada estado é de um jeito, né? A gente vê isso, isso agora ó. mais ainda no coronavírus, né? A Andréia falou que em Virgínia também. Olha, É. tava em processo de mudança. Andréia, se você puder me confirmar isso. Gente, engraçado que assim, o Lucas ele tem um canal extremamente engraçado. Eu quero muito recomendar o perfil dele. Ele é hilário. É uma pessoa que tem um espírito criativo imenso. Desde que eu conheci ele pela Priscila Priya Araí, que foi que me passou o seu perfil, ela falou assim: ah, o Lucas, ele é de Baltimore. Eu falei: não conheço, eu acabei de mudar aqui para perto. Aí eu falei: gente, eu não conhecia, porque tem muito brasileiro aqui que a gente não conhece, né? Essa área de Nossa, demais, Virgínia, demais. Virgínia, Maryland e Washington DC é cheio de brasileiro. A gente nem imagina que tem tanto brasileiro aqui. Não, e aí eu comecei a seguir ele, Susan segue, porque ele é fantástico. Os primeiros vídeos eu chorava de rir, é porque ele faz dublagem. Ele pega cenas de filme famoso e transfere isso para a linguagem das au pairs. Isso. Porque au pair, elas têm um grupo próprio, um jeito, uma linguagem própria, né? Que são a linguagem que Uhum. elas se identificam. Então, a host mom e o host dad, que são o pai e a mãe da família, são fofo e a fofa, né? Sim.
Então, tipo, quando acontece alguma coisa e elas vão perguntar uma pra outra, tipo assim, será que eu tô muito Alice? Significa isso? Será que eu tô muito viajada? Tô muito sonhadora? Então, tem Isso. algumas coisinhas que o Você não Lucas tá sendo conseguiu muito inocente, né? isso, conseguiu captar essa essência e fazer vídeos e criar conteúdo fantásticos. Então, inclusive com as dúvidas que o pessoal tem, ele sempre está respondendo, criando. E agora, na semana que vem, ele vai fazer a semana do arco-íris. É semana toda? Essa- Começando agora nesse domingo. Começa domingo. Três E horas essa, de live todos os santos dias. quantas horas? 3. Ah, 3 horas de live. socorro! Meu Deus do céu! Aí essa live que ele vai fazer da Semana Arco-Íris é uma live contando sobre diversidade, né? Não tem muito, não está relacionado ao programa, mas está relacionado a um tema que é atual no mundo e ele, né, sentiu no coração dele de falar e de fazer e vai ser fantástico. Isso. Então já segue lá para vocês aprenderem sobre o conteúdo e tirar todo o preconceito que existe na cabecinha de vocês, que vai ser Isso mara. mesmo. Andréia vai amar esse conteúdo, Susan também, Andréia, certeza. vamos lá, Susan também. Gente, mas é o seguinte, é porque quem entrar no meu perfil agora vai perceber que, inclusive, não é minha foto lá, é a foto da Bianca, que é a minha personagem. Isso, conta da E Bianca. isso, a Bianca nasceu dessa necessidade minha de trazer um pouco mais de alegria para minha vida durante o inverno. Eu detesto o frio, detesto. É uma coisa que me tira do sério, assim. E já era meu segundo, já estava entrando no meu segundo ano de intercâmbio e assim, o frio, meu pai do céu, ia me destruir. E aí eu falei assim, eu adoro criar, eu já fiz teatro, eu preciso criar alguma coisa para poder fazer algo diferente. E criei Bianca Pose, que é essa personagem icônica que se você entrar lá agora, você vai ver que agora ela é tia dos intercambistas, né? Porque ela começou como tia dos au pairs, mas agora é ela dos intercambistas, dos Dos imigrantes e imigrantes. das minorias, né? Por quê? Para trazer um pouco mais essa discussão de que os papéis de gênero, que igual a gente estava conversando no começo da live, né? Sim. Esses Uhum. papéis que foram impostos para a sociedade, que mulher tem que fazer isso, homem tem que fazer aquilo. E aí isso vai trazendo muitos problemas para uma sociedade inteira, né? Então começa ali às vezes nos papéis de gênero, e aí você vai trazendo aquela ideia de que a gente precisa mesmo fazer para criança um chá de revelação de sexo. Isso já é uma coisa super transfóbica e as pessoas não sabem, né? Para quem não sabe, transfobia seria esse ódio, né? Às transexuais, às travestis, enfim, às pessoas transgênero. E é isso que a gente vai trazer como discussão, para você Uhum. entender que todos esses papéis de gênero e todas essas ideias que a gente tem levado de acordo com o que a sociedade passa para a gente vai levando, né? Isso que a gente vai discutir nessa semana da diversidade aí do Além do Arco-Íris. Inclusive, vão ter, né, nessa série de entrevistas, várias pessoas. Então, vão ter trans, vão ter homossexuais, vão ter bissexuais, vão ter tudo. Todo Isso, e a gente aliás, a razão é LG. Conta aí pra gente, cada letra, LGBTQIA+. O mais é que eu porque não tem sabia. muita Pois coisa é, ainda eu já que não sabia. Algumas letras eu nem. Olha, vou te falar que não era do meu conhecimento. Quando você me falou, eu falei, gente, mas pra mim e era só vai. LGBTQ e agora LGBTQ. Não, é porque a gente tá tentando trazer mesmo essa discussão, né? E outra coisa, para a gente poder entender o que que é identidade de gênero e o que que é orientação sexual, né? Para Uhum. tentar as pessoas entenderem. Porque tem muita gente que não sabe o que ela é. Então, assim, se você não sabe o que você é, eu já vou te aliviar um pouco. Provavelmente você é uma pessoa cisgênero, ou seja, uma pessoa que se identifica com o teu corpo, com o teu sexo, né? O sexo biológico, e você não tem essa preocupação. Então, só de você não ter essa preocupação é que você precisa vir assistir, porque tem muita gente preocupada, né? Porque ela tem que se preocupar com que roupa ela vai sair na rua, porque às vezes ela vai apanhar, né? Então, só chega aqui que a gente vai discutir, a gente vai trazer um monte de. Vai vir, mas porque, tipo, cara, você fala isso, me dá o coração, cara. Tipo, é uma coisa que É, na minha cabeça eu não consigo acreditar que existe isso e existe tanto a todo minuto, existe. sabe? É uma coisa que me A dói, gente está mas enfim, conversando aqui agora e tá passando tá, coisas tá horríveis. acontecendo, está Coisas acontecendo. horríveis. Então vamos lá, vamos voltar para o programa então. Aí, beleza, já falamos aqui. Eu quero que você me conte uma coisa, ou sobre sua experiência, ou sobre alguma experiência que você sabe, que você, como é a tia das, né? Já foi a tia das au pair, ainda é, né? Mas assim, agora É, uma Bianca. tia mais ampla, a tia Bianca. Bianca Pose, né? Uhum. Qual foi a pior história que você já ouviu, assim,
porque acho que as pessoas não imaginam que existem famílias que são realmente muito tóxicas, muito difíceis de lidar, muito, né, exploradoras. Você consegue lembrar de alguma história que quando Nossa, você ouviu, você falou, meu Deus do tem céu, não tanta acredito que coisa, existe ser gente. humano desse jeito. Tem tanta coisa. Eu já vi gente sendo expulsa de casa, tendo que ficar na casa de amiga do au pair, tendo que ir pra casa de LCC. Eu já vi gente falando sobre assédio. Eu já vi gente falando sobre Isso é um tema ah, muito, muito complicado, porque existe muito assédio né, de família com enfim. au pair, enfim, de vizinho. Nossa, muita coisa horrível que já aconteceu e que continua acontecendo agora. Mas eu acho que uma coisa que me tirou um pouco o chão esses tempos atrás ah, foi a questão da saúde mental dos au pairs. Né? E quando que me deu esse estalo da questão da saúde mental? Ainda mais agora que a gente está todo mundo preso com a família, né? Foi quando eu descobri que uma pessoa, eu não vou citar nomes porque todo mundo Uhum. viu na mídia, foi um rapaz lá que está morando na Califórnia que ele aconteceu alguma coisa e ele simplesmente sumiu. Ele sumiu da casa da família e aí apareceu alguns posts no Facebook dizendo que alguém tinha matado alguém, que alguém tinha morrido e não sei o quê. E foi uma história muito cabulosa até entenderem o que tinha acontecido. Aparentemente, segundo as pessoas, essa pessoa teve um surto por conta da questão da saúde mental, entendeu? Então, eu não sei se estava tendo algum problema dentro da família ou se essa pessoa estava realmente tendo um problema com ela mesma. Então, essa questão da saúde mental aqui fora é o que me preocupa muito e é o que tem me trazendo uma ideia de sempre buscar algo para as pessoas se tratarem, sabe? Para as pessoas buscarem um tratamento, uma terapia e você que está aí, só para eu poder falar, porque eu falo que eu não indico a agência, mas eu indico aqueles parceiros, né? Plenavi Uhum. é uma clínica de psicólogos, né, que abriu as portas para a gente e está tendo desconto para as pessoas que quiserem fazer terapia online. Então, E isso é já é de extremamente tempo. importante. Terapia online, vão fazer, procurem. Se o Lucas está falando aí da Plena Vi, que é uma parceira, procura, vai fazer, porque é importantíssimo, né, Lucas? Muito importante, muito importante. Vou seguir o Lucas, adorando a live, que é essa Fernanda. Seja bem-vinda aqui. Fefe é uma E atriz maravilhosa do Rio de Janeiro, musa do Rio de Janeiro, Miss Rio de Janeiro, perfeita. Pense numa mulher mentira, maravilhosa, gata. Isso aí, Fernanda, amo. Fernanda E Gomes. A André perguntou se você renovaria o contrato nesse momento que estamos vivendo. Ele falou que ele já não pode mais renovar, mas se você pudesse renovar, você renovaria? amor, não pensaria duas vezes. Não pensaria É duas mesmo? vezes. Assim, eu falo que o programa de au pair, ele tem sim os seus. Tem as suas coisas negativas e as suas coisas positivas, né? E vai de experiência para experiência. A minha experiência até agora, eu posso falar, foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, sabe? Tá aqui e ter conseguido fazer o tanto de coisa que eu já fiz, eu nunca imaginava que aquela criança lá de 11 anos que a gente começou falando na live, que ela Lá de Minas chegaria Gerais, aqui. que comia pão de queijo todo dia. Exatamente, sabe? Aquela criança que falou: mãe, pai, eu quero ir para o intercâmbio. Aquela criança, ela ainda tá aqui dentro e ela tá falando assim: olha, eu tô te agradecendo agora, porque não foi fácil a tua luta, mas você conseguiu chegar onde você tá agora por conta do teu esforço, sabe? Então E o eu que que acho você que levaria em consideração para renovar o contrato? eu levaria em consideração que eu pediria um aumento. Primeira coisa que eu falaria é 200 não, 250, que é uma coisa que eu deveria ter feito assim que a gente renovou o contrato. Porque você que está aí, você não sabe, mas o mínimo é 195,75. Em momento algum, eles falam que você deve receber 195,75. Então, antes mesmo de vir para cá, o que eu falei para minha família foi: tem amigos meus, eu falei desse jeito, tem amigos meus que recebem 200. Tem como eu receber 200 também? Não deu outra. Eles falaram que poderia. E o que deveria ter feito agora no segundo ano, antes de renovar? Olha, queria conversar com vocês, os meus amigos, o mesmo papo, né? Os Meu meus amigo ali amigos. falou que é o seguinte, que Olha, vai receber. aumentaram o salário dessa pessoa agora no segundo ano. Tem como fazer isso pra mim também? Por quê? Eu não sou só au pair, eu sou professor. A minha criança vai fazer 3 anos. Eu ia mostrar aqui, deixa eu mostrar. Ah, cadê? A minha criança, ela Vou vai tirar fazer aqui os três comentários anos. rapidinho, só pra gente ver melhor, tá? Tá.
Olha, Deixa eu gente, só ver. pra vocês verem aqui. Vamos ver se vai abrir, né? Porque sempre quando a gente quer abrir alguma coisa, não abre. Nunca abre, é impressionante. Nunca. Por que que eu entrei nos... não consigo ver os stories não, né? Ok, mas tem aqui nos destaques. Eu vou abrir agora pra vocês verem o que eu tenho como melhores amigos, né? Pessoas que estão nos meus melhores amigos são as pessoas que podem ver o conteúdo somente pra poderem trabalhar com as Porque eu não crianças. estou nessa lista. É porque você não se assinou, aqueles, né? Você não se assinou, não assinou. Mas brincadeiras à parte, é porque é um conteúdo específico para quem é professor e para quem é au Uhum. pair, né? Então, vocês podem ver aqui, olha, é um trabalho que eu tenho feito com ele, com o uso dos bichinhos de estimação agora, dos bichinhos de pelúcia, né? Porque, para quem não sabe, a gente trabalha com fases, né, do desenvolvimento, para quem trabalha com pedagogia. Então, ele acabou de entrar numa fase, né, ele está fazendo 3 anos hoje, e ele entrou numa fase em que os objetos e as coisas, elas criam mais, a imagem cria mais, tem mais significado, né? Então, assim, bichinhos de pelúcia e animais, eles criam vozes, né, na cabeça das crianças. Então, tem dificuldade com a tua criança? Provavelmente é porque você não está sabendo usar as ferramentas corretas, né? Então, as ferramentas corretas nessa idade, por exemplo, de 3, 4, 5, são as ferramentas que são consideradas brincadeiras lúdicas, né? Ou seja, os brinquedos. E aqui vocês vão ver que tem um trabalho com picotes, né? Ou seja, picar os papeizinhos com a mão para trabalhar a coordenação motora fina. Né? Acho que vocês chegaram a ver nos stories antigos. E depois a gente trabalha no colagem, tá vendo? Para colar os papeizinhos, fazer colorido. Enfim, tem muita coisa. E aí, deixa eu ver se tem mais um outro aqui. Olha o tamanho que ele tá, gente. Gente, ele chegou com qual tamanho? Não, ele tava com 1 ano e 2 meses. Vou mostrar pra vocês. Esse trabalho aqui que eu faço, geralmente, ó, na aula de artes, eu desenho na nossa mesa, né? Vocês não estão conseguindo ver aqui, mas eu coloco as linhas. Aqui eu desenhei um triângulo. Aqui eu desenhei um círculo. E aí o que ele tem que fazer? Pega as bolinhas de massinha e coloca em cima da linha para poder fazer a forma, né? Trabalhar formas geométricas. E engraçado, né, Lucas? Porque a gente pensa que é assim, só brincar, deixa brincar ali e pronto, acabou. Não, você realmente está ensinando para ele. Ensinando. Aqui, olha, trabalhando no mapa, né? A gente tá indo agora. Eu vi isso, foi lindo. A gente trabalha no mapa, o uso do mapa, então localização. Nessa idade é muito importante eles começarem já a ter essa noção de espaço, né? Então o espaço não é só o que está à tua volta, já é começar a criar um pouco mais de perspectiva, né? Do que está ao nosso redor, na vizinhança, onde a gente mora, qual é o número da nossa casa, qual é a nossa rua, né? O bairro. Você enfim. Começou com ele com 1 ano e 2 meses e agora ele Vou tá mostrar com ele. 3 anos. Olha o tamanho dessa criatura. A André já falou ali, que fofo. Já vou voltar de novo, peraí, gente. Are you going to visit Peraí. Minnie? Can you see Minnie? Cara, ele aprendeu a subir a escada pro meu quarto, segurando o corrimão. Exato. Olha o tamanhozinho. Que gracinha. E olha, tá vendo que ele tá pegando? Enorme. Tá vendo que ele pegou meu tênis aqui? Uhum. É porque, o que acontece? A gente tem uma rotina tão... eu diria que assertiva seria a palavra. Tão certa, né? Corretinha, tudo no teu horário, que quando a gente sobe aqui pro meu quarto, ele já sabe o que vai acontecer. A gente vai vir, a gente vai subir, eu vou colocar meu tênis, eu vou colocar eu vou pegar o que eu precisar pegar para poder ir pra rua. Pra gente poder fazer a caminhada, brincar. Então, Deus dessa idade, ele já tem essa noção do que é um cronograma, do que é uma agenda, uma rotina. Importante. Não, qualquer idade. A rotina é importante pra gente, que às vezes a gente fica super perdido, né? Inclusive, se vocês observarem nos meus stories, eu tenho 2 agendas. Uma agenda da Bianca e uma agenda minha. Eu tenho o calendário. Então, assim, eu aprendi muito isso aqui. No Brasil eu levava muito assim, sabe? Eu vou fazer a hora que eu quiser. E aqui não. Eu percebi isso ainda mais com ele. Porque quanto mais a agenda, a rotina é estabelecida, mais segurança a criança ganha e mais menos dificuldade você vai ter para lidar com aquela pessoa, com aquela criança, sabe? O bebê da Andréia tá fazendo hoje, acho que é 9 meses que a rainha tá fazendo hoje, Andréia. Exatamente hoje, tá fazendo 9 ou 10 meses. Se eu não me engano, acho rotina. Que
Rotina é Ela tem fundamental, tá rotina falando. desde que saiu do hospital. A Andrea criou rotina para ela em todos os E é momentos. Antes da au super. pair chegar, já tinha, que a Gabi já tinha a rotina da BD e sempre foi muito criteriosa com a questão da rotina. Inclusive, para as lives ela fala, olha, tem dia que eu vou poder assistir, tem dia que não, porque é o horário do Jantar da Vitória, 10 meses da rainha hoje. Aliás, vou postar uma foto mais tarde com ela. E sempre foi a favor dessa questão da rotina, porque a criança precisa da rotina. Ela precisa. Eu falo por mim, da minha geração e tudo mais, eu não tinha rotina na minha casa. Hoje eu não, é muito difícil para. Então, o que a falta de rotina te faz? Procrastinar. A gente, Porque além aí de você vai deixando. isso, além de a gente procrastinar, a gente fica. Você já viu quando a gente cria muita ansiedade sobre uma coisa? E geralmente é porque a gente não tem um controle sobre aquilo, né? Então, por exemplo, a gente agora nesse momento, a gente está passando por um momento de super ansiedade, todo mundo, né? Uma ansiedade coletiva, porque a gente não tem controle sobre o futuro. A gente nunca teve. Exatamente o que a psicóloga falou Mas, ontem. mas assim, o que a gente consegue controlar, a gente acaba ganhando controle sobre aquilo que a gente não. Entendeu? Então, tipo assim, Não, exatamente. Não sei se você assistiu a live ontem, acho que eu você não pegou só um assisti, eu não pedacinho. consegui. Ela falou exatamente isso. A única coisa que nós temos controle agora é a da nossa rotina. Para a gente não deixar a nossa rotina de lado, que isso é o que gera ansiedade, que está todo mundo começando essa Uhum. compulsão. Compulsão por comida, compulsão por bebida, compulsão por comprar coisa online, compulsão por conta da falta de rotina. Se a gente manter a rotina, sim, a gente vai ter, né? Tipo assim, tudo É por certo. semana. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos salários são semanais, tá, São gente? semanais. E Semanais ou de 2 em 2 semanas. uma outra coisa que eu queria falar, essa questão do salário que ele perguntou, ele ou ela? Não vi também. Deixa eu ver quem Mas é. pode falar. Não fala o teu nome aqui, conta pra gente. É que para você ter um controle maior sobre o seu salário aqui, é você realmente vir e falar assim, família, será que tem como eu receber por mês? Foi o que eu fiz. No Brasil a gente não tem a educação financeira, gente. Não tem. Isso, A gente extremamente não importante. tem. Então, assim, você receber por semana é você dar um tiro no teu pé. Porque a gente não tem essa educação financeira, então significa que quando você recebe por semana, você acha que você tem tudo nas tuas mãos e não tem, porque US$ 200 voam assim, ó, em questão de segundos, já foram. Inclusive, a pergunta da Rai é pertinente por conta disso, que ela te perguntou se com benefício, né, que a agência dá para fazer algum curso com o valor da bolsa. Então, é porque as pessoas que estão entrando provavelmente sabem com relação à bolsa, né? Eu não falei isso no começo, mas além de tudo isso que eu já te falei, que você vai receber, né? Você também ganha US$ 500 para poder fazer os seus estudos aqui nos Estados Unidos. Gente, igual no Brasil, o curso aqui é caro. Então, US$ 500, na maioria das vezes, não dá para quase nada. Se você está vindo para estudar inglês, você vai conseguir encontrar curso barato para poder fazer inglês, e vai conseguir curso gratuito. Tem igrejas e igrejas aqui que Sim, sim. oferecem, né, curso Jana gratuito. já falou, não dá. Não dá, não dá. Então, assim, o que a gente geralmente faz é porque a gente tem que cumprir os 6 créditos de curso para que a gente possa estender os 6, 9 ou 12 meses. Você não consegue estender se você não tiver cumprindo as suas horas de estudo, né? E aí, São quantas gente, horas de estudo, Lucas? então, depende muito. São 72 horas, mais ou menos, e 6 créditos. Então, depende. Tem agência não, tem universidades que te oferecem os créditos já de primeira ou te oferecem as horas. Então, vai depender muito de quando você tá, de qual é a tua, como fala? De qual universidade você escolheu e qual curso, né? Uhum. Bom, eu acho que assim, tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Se alguém tiver e tudo mais. Olha, o que eu, Isso. que eu vejo, Lucas, assim, vou te falar um pouco sobre a minha experiência. Eu, né, já sabe que eu não fui au pair nem nada, mas eu conheço muitas pessoas que são. Gente, E pode é o que falando, eu mas eu preciso vejo. colocar uma carne aqui na geladeira que eu tô vendo que essa carne vai perder se ela ficar de fora, mas vamos lá. Ai, meu Deus do céu, vamos embora. Aqui, falando nisso, essa, essa história da compra e tudo mais, por que você está comprando isso separado da família? Ou o que é? Porque você que faz Não, sua comida? é porque eu faço a minha comida, eles não comem carne, né? Eles são Uhum. vegetarianos. Mas eles Então eu providenciam acabo, isso para você? sim, eu fui comprar com o cartão da família. Ah, Então, muito o que bem. já me ajuda muito, né? Uhum. Porque, gente, tem muita gente que Ô, vem pra Lucas, gastar e dinheiro. questão assim, é isso que eu ia te falar. O que você fez com o dinheiro que você
né, ganhou aí nesses 2 anos? Você acha que você fez um bom investimento? Você gastou tudo em produtos da Apple, né, iPhone e tudo mais? Ou você realmente soube guardar um pouquinho ainda? Ótima pergunta. Gente, olha, questão do início do au pair, eu gastei muito dinheiro com coisa que não precisava. Porque quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, eu vou ser bem sincero, vocês olham as coisas aqui e falam assim, "Ah, é muito barato, Vou no né? TJ Maxx, meu Deus do Vou, céu, Ross, vou na TJ Maxx, socorro! vou na Aliás, hashtag Marshalls, saudades. hashtag saudades. Vou na Marshalls, vou em qualquer lugar, você fala assim, posso comprar tudo que eu tenho dinheiro, né? Mas aí você lembra daquilo que eu falei, a gente não tem uma educação financeira no Brasil, então você vai gastar o seu dinheiro todinho da primeira semana em um dia e depois você falar assim, nossa, mas cadê meu dinheiro, né? Não tenho. Porque realmente a gente não tem essa educação. Mas eu comprei muita roupa, sendo que eu não precisava. Eu saí do Brasil com 2 malas e eu super fui minimalista nas coisas que eu trouxe e doei muita coisa. E aquilo que eu não consegui doar, eu deixei lá em casa e tá lá guardado até hoje. Porque eu nunca fui uma pessoa consumista. Só que quando eu cheguei aqui, eu falei, que blusinha legal. Sabe, essas coisas assim que você vai falando, olha, que legal, essa Coisa marca que a não, gente não tem acesso lá e a gente quer ter aqui, né? é isso mesmo. Mas o que eu falo é não gasta dinheiro com coisas supérfluas, a não ser que você realmente, eu nunca tive uma bolsa, sei lá, da Gucci, né? Que tem muita gente que gosta, né, dessas Continua não marcas. tendo. Continua não tendo. Agora me conta uma coisa. Qual foi a experiência cultural, não a experiência cultural, mas a dificuldade cultural dos americanos, da família que você viveu, mais difícil para você se adaptar? Olha, aqui na minha família eu não posso reclamar de nada. Eu só acho que a minha família, por ela não ser uma família muito tradicional, não no sentido tradicional, igual a gente fala tradicional brasileira, né? Mas no sentido tradicional de não comemorar quase nenhum tipo de Feriado. feriado, sabe? E eles não são religiosos, então, também foi uma coisa. Se você tá aí, se você tem uma outra religião, busca saber também se a tua família, né, qual é o tipo Pratica outro tipo de de. religião. Porque tem muita gente que vem pra cá e depois fica falando, mas é porque eu aceitei um médico, uma família, que ela não é da mesma religião que eu, e aí aconteceu isso porque você não perguntou, ficou com vergonha de perguntar, e aí dá nisso, né? Mas eu diria que o maior dessas questões, assim, a única, a única coisa que eu reclamaria seria isso. Eu não participei de muitos eventos de família, então a maioria dos eventos que eu fui participar, como Thanksgiving, né, o Ação de Graças, foi em família de outros au pairs. Natal foi com outros au pairs. Ano Novo, sabe, todas essas datinhas que você espera passar com a família. Mas não foi uma coisa que me fez, assim, falar, nossa, tô triste, Compensou sabe? por outras coisas. Sim, com Questão de certeza. alimentação, você se adaptou 100%? Nossa, nunca. Detesto até hoje a alimentação dos Estados Unidos. E é por isso que eu tive que aprender a cozinhar, né? Eu sei que você tá aí me vendo, falando, nossa, ele já tem 28 anos, porque eu completei há umas 2 semanas atrás. Mas assim, gente, eu trabalhava em 2 empregos no Brasil. Eu diria que lá eu trabalhava muito menos, mas eu morava com os meus pais ainda e minha mãe morava em casa, então, filho único, Pô, mimado. cozinhar? Mimado, Lógico. né? Então, assim, Foi um não, tapa não, na cara quando saiu de casa pro mundão assim? muito, muito. Eu falo que experiência mais Mãe! louca. Te amo demais, mãe! A minha mãe reclama de eu não ter tido, assim, eu tive, claro, meus homesick, né? Pra quem não sabe, homesick é essa saudade de casa, mas eu diria que aqui eu não tive tanta essa pressão quanto eu achei que teria. Eu acho que é por conta das viagens que eu te falei no começo da live, né? De ter Uhum. ficado muito nesses. Gente, eu nunca sei como é que eu pronuncio. Eu falo hostel, tem gente que fala Hostel, mas fala hostel. hostel, hostel, Hostel. tanto faz. Albergue. Albergue. Aquele hotel lá que fica todo mundo junto. Todo mundo no mesmo quarto, 8 camas, ô delícia, gente, é muito bom. Adoro, Amo. adoro. Então eu E acho que sim, essas. e sim, você ouve o outro roncar, peidar, tudo ao mesmo tempo. Não tem Exato, nada a ver, você gente. tá lá, você tá cansado porque você andou o dia inteiro, geralmente, eu trabalho o dia inteiro no seu caso, né? E vai dormir. Pronto, é simples assim. Exatamente. E aí eu acho que essas vivências dentro do Brasil me fizeram vir pra cá já com não diria com um certo desligamento da família, mas assim, com um pesar menor, sabe? Uhum. Então, acho que seria isso.
sei se eu Se você respondi o que tivesse era a que dar pergunta. aí nos seus minutos finais, né? Vamos ver, se você tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão pensando em vir para cá, agora, Gente, nesse momento, com a eu pandemia, com vou, tudo eu vou, errado, com eu tudo, com o mundo todo vou, virado de cabeça para baixo. Conta para mim. eu vou até ver quem tá aqui, só para poder falar um oi e olhar bem no olho da pessoa que tá aqui e falar o que que eu vou falar. Pera, deixa eu só cumprimentar. Oi, Jess, Gabriel, Gustavo, Cíntia, Andréia, Má, Susan, Bruno, Futura au pair, eu não sei teu nome, mas já gosto muito de você porque tem um futuro aqui. Aham. Heider ou Heider? Hi, a Ju, USA Imports, que eu não sei quem é, e a Dalva. Gente, se você tá pensando em vir pra cá, pra ser au pair, se prepara. É perrengue, mas olha, se tem uma coisa que você vai aprender é a crescer, sabe? E se construir, desconstruir, e esse processo contínuo, sabe? Mas eu acho que dica mesmo, para você que tá vindo como au pair, é pergunte, não deixe de perguntar e seja muito, muito proativo. É assim que vocês vão conseguir conquistar as coisas que vocês querem conquistar. Porque aquela pessoa que fica. Eu sei que tem muita gente introvertida que dá super bem no au pair, mas as pessoas extrovertidas elas conseguem conquistar mais coisas, sabe? Então É. você ter essa vontade de construir, de fazer, eu acho que você tem muito mais chances de conseguir, por exemplo. Eu consegui ganhar um concurso de fotografia, sendo que eu nem fotógrafo sou, sabe? Aqui de Baltimore. Mas é aquela Olha, vontade de criar, né? Então você ser criativo. Outra coisa que eu ganhei vários tickets, né? Beisebol. Eu só não ganhei de basquete e eu queria muito, mas eu acho muito caro e não pagaria. Mas eu ganhei ticket para ir ver show da Cher, sabe? E eu acho que é tudo a espontaneidade e a verdade. Então eu acho que se você conta a tua verdade da forma criativa e proativa, só, só nós e qualquer coisa me como o André chama. disse, combinado não sai claro. Esclarecer expectativas durante o processo de entrevista. Arrasou, Importantíssimo. Andréia. Andréia, como host mama, ela pode falar muito melhor do que eu, né? Né? Essa questão das expectativas criadas pela família. Porque, assim, eu acho que as pessoas precisam ser honestas, sabe? A honestidade é importantíssimo. Eu acredito que você, sabe, vem com. Primeiro, gente, vem gostando de criança. Não, vem pra cá se você não gosta de criança. Porque você vai ficar do lado de criança e criança americana é um pé no caralho do saco. Desculpa, mas é. Porque é difícil achar criança aqui que não é mimada, que a educação é diferente. Sabe aqueles filmes que você vê as crianças se jogar no chão do mercado e rodar? Ah! É isso aí. Mas, ó, Jana, família que Jana trabalha, eu trabalhei lá na casa. Meu Deus do céu! Tem que, não são todas, mas a maioria das crianças, se você não tomar cuidado, e outra coisa, pai e mãe não gostam que corrige. Então, assim, você não vai corrigir a criança, que a criança estiver fazendo alguma coisa errada, você não pode corrigir. Poucas exceções, né? Tipo assim, né? Que acontecem, mas existe isso também, então tem que tomar cuidado, né, Lu? Então, uma coisa que eu queria falar. Se caso isso acontecer, porque, né, como pedagogo, eu tenho Você algumas pode coisas falar, tem né? Que algumas eu sou coisas que eu, de pedagogia aqui. tem algumas coisas que eu não posso nem me atrever a falar aqui na live, mas assim, como pedagogo, eu tenho trazido muitas pessoas que trabalham com essa questão, né, da inteligência emocional, da criação da inteligência emocional. Então, caso isso esteja acontecendo com você, tá com muita dificuldade de trabalhar com a criança, porque a criança está fazendo tudo isso que a Kessia falou, vem pra cá, vem conhecer no Instagram. Direto tem pessoas falando sobre esse tema aqui. Inclusive, é um tema que agora, né, com essa questão do coronavírus, virou um tema que todo mundo precisa falar, porque agora eu acho que as pessoas estão começando a enxergar as crianças como realmente crianças, né, porque elas estão Né? ali, os pais estão 100% o tempo com elas, e agora eu acho que as pessoas estão começando a questionar o que é ser pai e o que é ser mãe. Que não é Exatamente. fácil. Se você tá aí, tá querendo ser pai e ser mãe, repensa Pensa. se você realmente está preparado para ser pai e mãe. Inclusive, eu quero fazer eu não sou pai, eu Você não tem sou mãe. 25 segundos, vai! 25 segundos. Eu não sou pai, não sou pai, não sou mãe, mas eu quero fazer um curso para você, pai e mãe, para vocês saberem a verdade antes de vocês virarem pai e mãe. É isso. Preciso Nossa, comer que eu tô com vai fome. pra ontem, vai! Vai, Taurina, eu não vou te deixar com fome. Beijo pra você, meu amor, muito Eu obrigada. tenho uma 10 segundos live, restantes. eu tenho uma live em 10 minutos, gente. Entra Vou aí. assistir, vambora, já vou ficar aí na sua live, tá?
Beijo. Beijo. Obrigada. Até segunda. Tchau.